Bem, com o projeto aberto, temos aqui já esse README que eu organizei os objetivos que precisamos atender. Então, o projeto trata-se de uma automação com Python para a geração de um novo arquivo remapeado usando JSON. A motivação é normalizar uma base de dados de um sistema legado para uma base de dados corrente. Então, aqui temos um caso de uso, inclusive é um caso real, que eu tenho um sistema que ele ficou legado, vai receber uma atualização, mas o esquema antigo é incompatível com o esquema atual do banco de dados. Então, vamos precisar fazer um remapeamento. O único pré-requisito aqui é ter o Python 3 instalado na máquina. E os objetivos que vamos precisar atender é traduzir o nome dos campos para inglês, converter o valor de venda de reais para centavos, remover o campo ativo, acrescentar o campo de custo e acrescentar o campo de quantidade. Então aqui temos um exemplo, já que vamos começar com um conceito aqui, depois eu te mostro como ficou isso de fato com a base real. A tabela segue aqui esse modelo de objeto JSON. Temos aqui um único índice, que é data, e dentro temos um array aqui com os itens. Esses itens eu coloquei aqui a nível de exemplo mesmo. Temos aqui então um shampoo com o valor de R$ 20,50, ele está ativo. Temos aqui o outro item que é um café, R$10, ele também está ativo. E um chocolate no valor de R$2, que ele não está ativo. Beleza, então o primeiro passo que vamos fazer é traduzir. Perceba que está aqui descrição, valor ativo em português, e queremos traduzir isso para inglês, tá bom? O outro ponto é converter esses valores de vendas, aqui no caso R$ 20,50, para centavos. Como é que isso vai funcionar? Vou abrir aqui a calculadora e só para te demonstrar, sabemos que R$ 1 é igual a 100 centavos, correto? Então, por exemplo, aqui o chocolate custa 2, multiplicando por 100 centavos, vamos querer essa representação aqui, 200 centavos. No caso do café, que custa 10, vamos multiplicar por 100 também, e vamos ter o equivalente a 1.000 centavos. Então, vamos aproveitar o remapeamento para traduzir esses valores, porque é uma forma mais fácil de manipular e não trabalhar aqui com o ponto flutuante, como representado aqui nesse primeiro exemplo do shampoo. E, além disso, vamos acrescentar mais dois campos novos, o custo e a quantidade. E sim, remover esse campo aqui ativo. Então, feito todo o processamento, a nossa nova base vai se parecer com essa aqui. Perceba que os atributos estão em inglês. Acrescentamos as duas propriedades, que é o amount e o cost in cents, já com seus valores convertidos aqui para centavos. Inclusive, eu pós-fixei aqui com in cents para a gente saber que estamos tratando com valores em centavos e não em reais, beleza? Bem, dito isso, vamos criar então o nosso arquivo. Eu vou chamar aqui de mapper.py. E os ingredientes que vamos precisar aqui é de uma biblioteca chamada OS, que é a biblioteca do sistema operacional. Então, podemos fazer um import OS. E também vamos precisar da biblioteca JSON. Então, vou importar aqui juntamente com a biblioteca do sistema operacional. E se você já trabalha com Python, você sabe que a função open abre um arquivo. Inclusive, temos aqui a nossa base, o nosso exemplo é um arquivo separado chamado Table Legacy, está no formato JSON, e é esse arquivo que precisamos ler com Python para fazer o processamento de remapeamento. Só que existe aqui uma diretiva no Python que podemos utilizar, que é com o comando with. E aqui a gente abre um escopo para não correr o risco de continuar ali manipulando um arquivo que ainda estava aberto e não foi fechado. Então, é interessante ter essa prática aqui com o with. Então, utilizamos aqui a função open para ler um arquivo. O nome do nosso arquivo se chama tablelegacy.json. E aqui podemos dar um apelido, que é como se fosse uma atribuição a uma variável. Aqui eu vou chamar de file mesmo. E dentro a gente pode colocar o escopo do nosso processamento. Só que um porém. Perceba que eu importei aqui a biblioteca OS é justamente para caso você tenha um arquivo dentro de subdiretórios, você possa utilizar essa biblioteca e evitar conflito
entre sistemas operacionais. Por exemplo, no Windows, a convenção é que a navegação seja feita com a contrabarra, né? Então temos ali Ctrl barra, Source, por exemplo, Ctrl barra, e aqui a gente vai navegando. No caso do Linux, a barra é a barra para a direita. Então, da mesma forma, a gente pode trabalhar aqui a navegação. Para evitar esse conflito nessa nomenclatura para navegação de diretórios, a gente vai usar a biblioteca OS para garantir isso. E dentro de OS a gente pode usar aqui os métodos path, join. Então essa função aqui vai nos auxiliar a evitar esse conflito. Ele vai identificar qual sistema operacional que está sendo rodado e vai atribuir ali a barra correta, independente se for Linux ou Windows. E aqui, por exemplo, a gente poderia passar outros parâmetros, por exemplo, source, está no diretório utils ou db, e aí sim dentro temos o arquivo. Nesse caso, como o arquivo está na raiz, a gente não vai utilizar, mas vamos manter essa boa prática aqui, justamente para deixar o nosso código já pronto. Bem, dentro do escopo, vamos fazer a leitura então do nosso arquivo. Eu vou denominar aqui uma nova variável chamada FileInDict, e aqui a gente vai usar a biblioteca JSON com o método loads, passando o nosso file e fazendo um read naquele arquivo. Olha só, então a nossa variável FileInDict vai receber um dicionário, que é justamente a leitura do arquivo file. Para isso a gente usa o JSON loads, e aí a biblioteca vai se encarregar de fazer essa transformação para a gente. Em seguida, eu vou criar uma nova variável chamada normalized, que vai ser os nossos itens normalizados. Beleza, então aqui abaixo eu vou utilizar uma estrutura de repetição for, e para cada item que está dentro lá do nosso file indict, eu quero adicionar ele na nossa lista normalized. No Python a gente pode fazer utilizando o método append. Normalized.append o item que queremos adicionar. Eu vou fazer apenas isso e aqui no final logar aqui o que existe no normalized. Usando aqui a função print, vou passar aqui a variável normalized, vou salvar o arquivo e ver o que vai ser retornado em tela. Olha só, veio um data, mas não era para vir os itens que está dentro do array? Olha só que interessante. Lá na nossa tabela, que está sendo representada aqui por esse arquivo JSON, a gente tem apenas uma única chave. Não entramos dentro do array de data. Então precisamos corrigir isso. Então dentro de FileIndict, na chave data, agora sim acessamos o array que contém os itens, queremos adicionar cada um daqueles itens. Executando novamente, agora sim temos os itens aqui, ó, com ID 1, ID 2 e ID 3, que é o shampoo, o café e o chocolate. Legal. Agora, como podemos atender aqueles objetivos que está lá no README para a gente fazer o remapeamento necessário para atender o requisito de migração do banco de dados? Bem, dentro do for, eu vou criar aqui uma variável chamada item, que vai ser um dicionário, e a partir daqui vamos descrever os campos que precisamos remapear. Então vamos começar com ID. No esquema corrente, vamos preservar o campo ID, então ele vai permanecer da mesma forma aqui, e eu quero pegar o ID que está dentro do item. Então, já fizemos aqui o mapeamento da primeira propriedade. A próxima propriedade é a descrição. Então, vocês lembram que lá na tabela está em português, descrição. E para que a gente atenda o nosso requisito, precisamos colocar em inglês. Então, description vai receber item descrição. Perfeito? Então, fizemos aqui o mapeamento da segunda propriedade do item. A próxima é o valor. Então, vamos especificar aqui como price in cents. E aqui, perceba que se eu chamar item na chave valor, vocês lembram que estamos trabalhando com aquele formato, né? O decimal. E para que a gente faça a conversão, vamos multiplicar, então com asterisco, multiplicar por 100, e isso precisa resultar no valor em centavos, para ser armazenado no item com um valor de venda. Segue a mesma lógica aqui para o custo, então, cost
in cents. Agora, a diferença é o seguinte, lá na nossa tabela não temos um custo, certo? Então eu vou reaproveitar o valor e dividir por 2 apenas para a gente simbolizar, né? Já que, logicamente, quando se compra um produto, a gente compra ele mais barato, acrescenta a margem e vende com aquela margem para ter o lucro, né, da venda. Então vou só deixar aqui exemplificado como se o custo fosse a metade do preço de venda. Bacana? E a última propriedade é o amount que queremos adicionar. Então aqui, como não tínhamos um valor padrão lá da nossa tabela antiga, eu vou deixar o amount como 1 para todos os itens. E a propriedade ativo, eu simplesmente não faço o mapeamento dela, já que lá nos objetivos ela precisa ser retirada. E aqui temos o nosso item remapeado, com as propriedades traduzidas para inglês, fazendo aqui a conversão para centavos nos valores, removendo a propriedade ativo e acrescentando o amount. Legal? Bem, feito o mapeamento, precisamos adicionar esse item lá no nosso normalized, que é a nossa lista. Então, normalized.append o item. E aqui eu vou dar um print novamente para a gente checar se tudo correu bem. Olha só, fazendo um outro log, temos aqui a nossa tabela já remapeada com as propriedades em inglês. Então temos description, shampoo, o price em cents aqui já está em centavos, o cost em cents também em centavos, e o amount setado aqui por último, e a propriedade ativo foi removida. Agora observe o seguinte, em price em cents e cost em cents, ainda temos valores de ponto flutuante. Isso porque não forçamos um cast aqui. Então, para corrigir isso, a gente pode chamar o int para que esse resultado seja retornado como um valor inteiro. Salvando isso, vou limpar aqui o terminal e exibir novamente. Então, agora temos os valores inteiros, tanto para price quanto para cost. Olha só. Perfeito, já temos aqui o que precisamos. O nosso array, ou a nossa lista aqui em Python, já normalizada. Agora precisamos escrever isso em um novo arquivo. Bem, para fazer isso, eu vou remover aqui esse print, não vamos utilizar mais, e chamar também a função open. E ela também vai servir para escrever um arquivo novo. Bem, utilizando aqui a biblioteca OS, da mesma forma, então OS path join, eu vou chamar esse novo arquivo de table current.json. E como segundo parâmetro, a gente utilizou aqui, na verdade eu não especifiquei neste primeiro, mas o open ele recebe aqui uma propriedade mode. Por padrão, ela vem com R. Então já foi feita a leitura apenas deste arquivo. Agora não vamos fazer uma leitura, vamos fazer uma escrita. Então vamos passar aqui como segundo parâmetro uma flagzinha chamada W, que é de write, é para que esse arquivo seja escrito. Perfeito. Essa linha ela faz apenas a criação do arquivo. Então eu vou atribuir em uma nova variável chamada newFile para que a gente possa manipular esse novo arquivo. Agora acessamos aqui a nossa variável newFile e vamos utilizar o método write. Só que da mesma forma que fizemos uma leitura fazendo essa conversão usando JSON, a gente vai ter que reverter novamente, né? Porque aqui temos um dicionário em Python e não um arquivo em JSON. Então podemos utilizar a biblioteca JSON.dumps, passando o nosso normalized. Se eu faço isso e executo o nosso arquivo, olha só, já foi gerado aqui do lado o table current.json. Vamos abrir. Olha só, aparentemente foi gerado de forma correta. Temos description, pricing cents, costing e assim segue os outros itens. Mas olha só um detalhe, esquecemos de colocar o data aqui, né? Já que o nosso esquema antigo usa esse data e dentro temos o array. Então vamos corrigir isso. Antes de escrever no arquivo, eu vou criar uma nova variável chamada data. Vou definir um dicionário, criar a chave data e como valor colocar o nosso normalized. E ao invés de normalized, a gente passa aqui o data. Bem, salvando e executando novamente, vamos dar uma checada. Pronto, agora temos a nossa chave data e dentro temos a lista com os demais objetos. Beleza? Bem, só formatando melhor aqui esse arquivo,
para a gente enxergar o que está acontecendo. Vou quebrar a linha e tentar deixar no mesmo formato que temos lá no arquivo anterior. Então, vou só ajustar aqui. E pronto. Temos o nosso esquema legado de uma das tabelas do banco e o nosso esquema corrente. Só mais um detalhe aqui. Deu problema aqui na codificação na letra aguda E de café. Para corrigir isso, lá no nosso mapper, o JSON Dumps ele tem aqui uma flag por padrão chamada entry ASCII como verdadeira. Então, aqui ele força, né, para que nessa conversão o ASCII que seja mantido. Mas queremos no padrão UTF-8. Então, basta passar aqui como argumento esse ensure ASCII e setar para falso. Então, executando novamente o nosso projeto, vamos checar. Olha só, já foi corrigido. O café agora tem o seu acento agudo ali de forma correta. Então, quebrando aqui novamente as linhas e ajustando para o mesmo formato ali do nosso arquivo original. Temos então o nosso esquema legado e o nosso esquema corrente remapeado, pronto para ser migrado e importado para o novo sistema. Legal? Então, fizemos aqui a tradução dos nomes dos campos para inglês, a conversão dos valores para centavos, removemos o campo ativo e adicionamos outros dois novos campos para o campo de custo e o campo quantidade. Então, objetivos atendidos. Então, agora vamos para o caso real, fazendo um remapeamento de uma tabela que tem mais de 159K de registros. Então, aqui está a nossa tabela. E se eu fizer aqui o scroll deste arquivo, olha só, temos 159, mais de 159 mil registros acumulados aqui durante o período que esse sistema foi utilizado. Então, para fazer este mapeamento, eu já tenho o script pronto aqui, que inclusive, como essa tabela ela depende de outras tabelas e de outros relacionamentos, eu já fiz um procedimento anterior, mas esse outro procedimento aqui é apenas na tabela detalhes, que faz o mesmo mapeamento análogo ao que fizemos na explicação anterior. E ele já está ativo, então eu vou apenas acessar a pasta Real Use Case e chamar aqui o nosso script Normalizer. Então, será que vai demorar muito? São mais de 159 mil registros. Dando Enter, pronto, já foi gerado e temos aqui um novo arquivo já remapeado. Agora aqui vai uma dica para você que usa VS Code, que inclusive eu acho que pode ser feito também em outro editor. Não sei se da mesma forma, mas deve ter essa funcionalidade que é o Replace. Então, para que eu quebre aqui em várias linhas, e só para deixar claro, eu poderia ter feito isso no script de mapeamento, mas eu pretendi deixar dessa forma para trazer essa dica aí para você, caso você queira manipular isso via o replace do VS Code ou de outro editor que você esteja utilizando. Bem, como eu sei que o campo ID se repete para cada item, eu quero fazer um replace para quebrar a linha de cada um desses itens, né? E lembrando que a gente está com uma tabela que tem mais de 159 mil registros. Se a gente utilizar aqui o multicursor, possivelmente o VS Code pode travar. Então, com o comando Ctrl F, vamos fazer um replace deste cara e substituir por ele mesmo. Porém, antes da chave, eu vou fazer uma quebra de linha com o Shift Enter. Então eu espero que ele substitua o ID, lembrando que tem que ser antes da chave, por uma quebra de linha, que aqui seria o Ctrl/N, né? Eu não sei se no editor que você for fazer isso vai funcionar dessa forma, então talvez você precise do Ctrl/N para especificar que você quer uma quebra de linha. E fazendo o replace para todos os registros, vamos aguardar. Pronto, temos aqui a nossa tabela, já com a quebra de linha. Vou descer até lá embaixo e temos 144K de linhas.
Aí, mas a tabela anterior não tinha mais de 159, porque ficou 144. Então foi feita uma análise aqui na base de dados, e a base antiga estava com duplicação de dados. E aqui, aproveitando o processo de mapper, a gente fez uma deduplicação. Então, por exemplo, a gente vendia ali um item, vamos supor, com 2 kg de café. Passava outros produtos, registrava depois mais 3 kg de café, isso não era acumulado. Então, na base antiga ficava registrado 2 quilos, os outros produtos e depois mais 3 quilos de café. Então, agora, no novo sistema, ao fazer a venda ali, antes de enviar para o banco, ele faz esse somatório e aglutina todos os itens em comum. Então, se você tiver fragmentado 1 kg de café, 1 kg de café, 5 kg de café lá embaixo, ele soma e o sistema gera apenas os 7 kg de café. Então, por isso que fez essa economia aqui de registros, otimizando ainda mais o banco, né? Já que excluímos registros desnecessários. Por isso temos aqui o resultado de uma tabela com 144K de linhas. Você viu que foi instantâneo, né? Então fica aí a dica para vocês, utilizando Python para fazer automação e como essa linguagem pode te ajudar aí a fazer diversas outras automações de forma bem simples. Beleza, pessoal? Então disponibilizei esse projeto lá no GitHub, então vocês podem acessar github.com, tricodando Mapper Python. Está público em um repositório que você pode consultar depois para tirar outras dúvidas, ou se preferir, você também pode deixar aí nos comentários. Se você gosta de trabalhar com Python e com programação, eu fiz um material bem bacana que eu vou deixar aí no card para vocês. E se você ainda não participa do nosso canal no Discord, pode acessar aí pelo link na descrição do canal. Tem aí o convite que você pode acessar e também colocar suas dúvidas aqui no chat Python, beleza? Ou, se houverem outras dúvidas relacionadas a outras tecnologias, fique à vontade, seja bem-vindo aí ao servidor do Discord. É um servidor novo, então provavelmente eu que vou estar mais ativo ali dando as respostas. Então eu vou tentar dar uma checada sempre na parte da noite ali para ver se alguém perguntou alguma coisa, tá bom? Espero que tenham gostado. Compartilhe com outros devs e deixe a sua curtida caso esse conteúdo tenha sido útil. Até breve e ficamos por aqui.